Caros estudantes, sejam bem-vindos ao vídeo O que tem que ter em um TCC? Eu sou a professora doutora Maite Bram, sou professora do Centro de Estudos Socioorganizacionais da Universidade Federal de Pelotas, e esse vídeo tem como objetivo os estudantes do CCSO da UFPEL e os orientandos. Deixo para vocês também o meu e-mail de contato para potenciais dúvidas. Qual é o objetivo, então, dessa videoaula? Primeiro, apresentar os elementos obrigatórios e opcionais de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso, apresentação breve de cada um dos elementos obrigatórios do TCC, e a gente vai dar uma pincelada, do que deve conter cada item, com uma linguagem clara, descomplicada, tentando trazer um pouco de clareza de todos os elementos do TCC. Bom, primeiro passo, eu tenho que fazer o meu TCC. E agora? Bom, sou aluno do Centro de Ciências Socioorganizacionais da Universidade Federal de Pelotas e a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: estou matriculado nas disciplinas de pesquisa ou de TCC? Então, dependendo do curso, a gente vai ter uma denominação para essa disciplina, mas, enfim, eu preciso estar matriculado para iniciar a elaboração do meu TCC. No curso de administração, eu tenho um prazo de 2 semestres com as disciplinas de TCC1 e TCC2. No curso de processos gerenciais, nós temos um semestre letivo para a elaboração do TCC, com a disciplina de trabalho de conclusão de curso. E o curso de turismo tem como pré-requisito a disciplina de pesquisa 1, mas a elaboração do TCC vai ser feita na disciplina de pesquisa 2 e monografia em turismo. Outra coisa que eu tenho que me questionar é qual o prazo de entrega do meu TCC. Para iniciar essa organização, é fundamental que eu saiba qual é o prazo limite para marcação de banca, qual é o prazo limite para o final do semestre, em qual semana que vão haver as bancas de TCC. Então, esse é uma informação importante para iniciar o processo de elaboração desse trabalho. E aí, vamos para outras perguntas importantes. Eu já tenho um orientador ou uma orientadora, Outra pergunta importante é se eu conheço o perfil desse orientador. Eu posso entrar no site do CCSO, olhar os currículos de todos os professores e ver, qual perfil de professor está alinhado com o meu interesse ou o meu tema de pesquisa. E procurar um orientador que tenha relação com aquilo que eu tenho interesse de estudar. Bom, o segundo passo do TCC é entender o que constitui, quais são os elementos que fazem parte do TCC. Na Universidade Federal de Pelotas, tanto trabalhos de conclusão de curso, como dissertações de mestrado, como teses de doutorado, são regidas pelo Manual de Normas da UFPEL para trabalhos acadêmicos. A última edição é de 2009, é essa referência que está na tela, e o link para o manual vai estar na descrição do vídeo. Então, todas as informações que existem nesse vídeo são retiradas desse manual de normas. Bom, essa figura é uma figura que está lá no manual e ela apresenta em cinza todos os elementos obrigatórios, em branco os elementos que não são obrigatórios, Então, é uma opção do autor do trabalho se vão ser utilizadas ou não. Então, como itens obrigatórios, a gente tem capa, folha de rosto, resumo em língua estrangeira, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. A gente tem aí como elementos opcionais a dedicatórios, agradecimentos, as listas, e aí como elementos pós-textuais o glossário, o apêndice, o anexo e os índices. Por que eu deixei ali o termo desenvolvimento numa outra cor? Porque o desenvolvimento, ele vai, num segundo momento, se subdividir. A gente vai ver em seguida. Mas o desenvolvimento é o corpo do trabalho, É onde a gente tem um número maior de páginas, geralmente, Mas a gente vai ver isso logo em seguida. A gente começa, então, no terceiro passo com os elementos pré-textuais, então, antes do desenvolvimento do trabalho. A gente tem a capa, a folha de rosto, o resumo em inglês e o sumário. Esses
são os elementos que eu sugiro que a gente elabore por último. Por quê? Porque a capa, a folha de rosto, existem modelos, tá? No link do CISB, então o manual já dá o modelo, a gente não precisa se preocupar com isso e geralmente a gente define o título do trabalho mais para o fim, né? Deixa essa decisão para quando o trabalho está mais redondinho, mais pronto, mais amadurecido. O resumo, né, o idioma do resumo em língua estrangeira é definido pelo curso, né? No Centro de Ciências Socioorganizacionais, a gente geralmente opta pelo inglês, né? Então, o inglês é a língua padrão, né? Mas é importante, se você for de outro centro ou de outros cursos, que vocês consultem, né, o regulamento do curso para saber se é usado algum outro idioma. A última informação é que a formatação de todos os elementos, não apenas os pré-textuais, todos os elementos, como fonte, espaçamento e tamanho, estão no manual do CISB. Lembrando que o link está aqui no box de informações e o manual é uma super ferramenta para ajudar nesse processo de elaboração de TCC. Como eu falei para vocês, né, o manual dá os modelos de capa e folha de rosto, eu trouxe aqui para ilustrar para vocês. E agora a gente chegou no quarto passo, né, que são os elementos textuais. E é aqui, geralmente, que o caldo dá uma engrossada, que a coisa dá uma complicada e que a gente começa a ficar nervoso. Bom, os elementos textuais, né, o manual coloca que são 3 grandes elementos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É o que eu chamo do corpo do trabalho, né? Ali que a gente vai apresentar as nossas ideias, vai fazer a discussão teórica, vai apresentar o método e as conclusões finais. Eu, pessoalmente, sugiro que vocês comecem a escrever pelo desenvolvimento, né? Então, muito mais do que pela introdução, a gente começar no referencial teórico. Mas, afinal, o que tem que ter nessa introdução? A introdução ela vai apresentar de forma geral o que se trata esse trabalho de conclusão de curso e os capítulos que tem ali dentro. O manual vai dizer que a introdução ela tem que conter o tema, a delimitação e a relevância do tema, a natureza da pesquisa, se é uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, o assunto, objetivos e hipóteses, o método de pesquisa, isso tudo apresentado de forma bastante resumida. Então, como eu comentei com vocês, né, trouxe uma outra imagem aqui, na introdução a gente vai apresentar o problema, os objetivos, uma prévia dos capítulos, uma pincelada do que é o método, né, e por que eu deixei a hipótese ali ressaltada? A hipótese, geralmente em TCC, a gente não usa, né, a gente vai deixar para fazer hipóteses, né, em trabalhos científicos, geralmente numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado. Então, ela não é um elemento obrigatório na introdução, né? Se a gente tiver um problema bem desenhadinho, bons objetivos, né, um bom método, a gente não precisa, então, se preocupar com hipóteses. Depois a gente chega, então, no desenvolvimento, que se divide em 4 partes, né? A gente tem o referencial teórico, a metodologia, a análise dos dados, as considerações finais ou conclusões. Mas o que é o referencial teórico? O manual vai dizer que deve retratar o conhecimento do tema acumulado ao longo de uma vasta pesquisa em linguagem culta e técnica, observando as regras gramaticais vigentes. Nessa etapa, a gente apresenta os conceitos centrais do trabalho, divididos em capítulos e subcapítulos. No próximo vídeo, a gente vai falar exclusivamente sobre referencial teórico. Aqui é onde eu vou apresentar os conceitos centrais e o que a literatura, né, o que o campo de conhecimento sobre esse tema vem dizendo. Vamos trazer conceitos, podemos trazer teorias, né, fazer um debate de ideias, apresentar, problematizar, né, o conhecimento sobre esse tema, trazer o que tem de produção mais atual, né? Então, artigos, trabalhos acadêmicos que estejam na vanguarda, né? Que estejam mais atualizados sobre a pesquisa, para que eu consiga, né, responder aquele meu problema de pesquisa. Depois a gente passa para a metodologia,
E aqui é onde a gente explica os procedimentos metodológicos adotados para a pesquisa e a gente justifica o porquê que a gente fez essa escolha. Na metodologia, a gente vai responder algumas perguntas, né? Por exemplo, se é um trabalho quantitativo ou um trabalho qualitativo? É uma survey ou um estudo de caso? Qual o método de coleta de dados? É uma entrevista, é um grupo focal, é um questionário online? E, por último, então, como foi feita a análise dos dados obtidos? Na metodologia, eu indico para vocês um livro, né, do professor Antônio Carlos Gil, que chama Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Esse livro tem uma linguagem super acessível e ele vai trazer, né, os fundamentos da metodologia. Né? Ele está disponível na minha biblioteca, então todos os alunos da UFPEL podem usar ele tanto na versão online quanto na versão impressa, que ele tem disponível em todas as bibliotecas físicas da universidade. Chegamos então na análise dos dados. Aqui apresentamos os dados obtidos na pesquisa, sejam ele após a ida ao campo, né, ou o levantamento bibliométrico. São apresentados então trechos de entrevista, gráficos, tabelas e demais figuras que auxiliem no resumo dos dados obtidos. Aqui é responsabilidade do autor do TCC e do professor orientador sistematizar as informações obtidas. Isso é, resumir, fazer a relação entre os dados obtidos no campo, né, ou do levantamento bibliométrico, com o que foi discutido no referencial teórico, né? Então, fazer essa conversa entre o que eu pesquisei e o que a literatura diz. Mas mais importante aqui na análise dos dados é apresentar os dados de forma criativa, de forma clara, de forma resumida, para que o leitor entenda a grandeza, né, que foi a nossa pesquisa, né, que foi a pesquisa do autor. Ao analisar os dados, é importante mostrar então como a teoria, então aquilo que foi explorado lá no referencial teórico, foi enxergado no campo, né? Bom, fiz uma pesquisa prática, como aquilo que eu discuti teoricamente, eu enxerguei na minha pesquisa. E por último, então, né, o último elemento textual é a conclusão. O manual do UFPEL vai dizer que é a parte final do trabalho, onde são retomados os resultados da pesquisa de forma clara, objetiva e resumida, confirmando ou negando hipóteses levantadas na introdução, sem, contudo, acrescentar nenhum dado novo. Pode conter sugestões para estudos futuros. A conclusão, então, é onde a gente retoma os objetivos apresentados na introdução. A gente pode fazer uma breve conversa com o referencial teórico, né, trazendo os autores centrais, os autores principais nesse diálogo com o que apareceu na análise dos dados, né? E aí a gente vai confirmar ou não o nosso objetivo de pesquisa, se a gente respondeu ou não o nosso problema de pesquisa, justificar, né, esse processo, mas não vai acrescentar nada de novo, né? A gente vai retomar os pontos principais do trabalho e fazer um fechamento, né? Apontando o que pode ter dado certo ou errado, ou o que deu certo e errado, e colocar sugestões de estudos futuros. Por último, então, a gente tem os elementos pós-textuais, né? Então, depois da conclusão, o que aparece? Então, a gente tem a bibliografia, né? Onde a gente vai relatar todos os trabalhos, sejam dissertações, sejam artigos, sejam livros utilizados. E em roxo ali a gente tem os dois elementos opcionais, que é o apêndice e os anexos. O apêndice é aquele elemento pós-textual que foi elaborado pelo autor. Eu, pessoalmente, acho de muito bom tom sempre colocar o questionário, seja ele de perguntas, né, abertas de entrevista ou de perguntas fechadas, se for um questionário online, por exemplo, para que o leitor consiga ver quais perguntas foram feitas, né? E os anexos são aqueles materiais que não são elaborados pelo autor. De repente, algum relatório, algum material produzido pelo governo, né, que vai ajudar a embasar aquele trabalho. De novo, é um elemento opcional. Todo material usado como fonte deve ser referenciado de acordo com a norma da BNT.
Obviamente, a norma da BNT está no modelo do manual da UFPEL, né? Então, o modelo mais recente da BNT é o do modelo que está no manual da UFPEL, ele está atualizado. E lembrando, né, que plágio é crime. Então, todo texto que eu usar, seja de outros trabalhos de conclusão de curso, sejam de artigos, eu preciso fazer a correta referenciação, né? Eu preciso fazer a referência ao ano e ao trabalho e aos autores daquele trabalho. E o sexto passo é a pergunta, né, que todo mundo faz ou que todo mundo se pergunta. O que faz um bom TCC? Eu, pessoalmente, acho que um bom TCC é um conjunto de elementos. Um bom TCC é o que eu chamo de um TCC redondo. Por quê? Porque um bom TCC, ele vai ter um encadeamento de ideias coerente do início ao fim. Não é eu começar a escrever o trabalho de um jeito, e aí vou para a introdução e escrevo do outro jeito, e aí vou para o problema e escrevo do outro jeito, não. Um bom trabalho é aquele que começa na introdução com uma boa problematização, cria um problema, ou apresenta um problema de pesquisa coerente com aquilo que foi apresentado na introdução. Depois eu vou lá e trago autores, trago referências relevantes para aquele assunto, trago trabalhos atuais, modernos, que vão me ajudar a responder aquele problema de pesquisa. Tem um processo de método e de coleta de dados bem elaborado, coerente com o meu problema, redondinho. E aí passo então para a conclusão desse trabalho, aonde eu retomo elementos da introdução, do problema, do referencial teórico, da análise dos dados, e eu fecho esse trabalho, né, não de forma desconjuntada, mas considerando todos esses passos, considerando todos esses elementos e todo o processo que me levou a chegar nas conclusões. É um trabalho conjunto do autor do TCC com o orientador do TCC, garantir que o trabalho seja um trabalho redondinho, seja um trabalho robusto e seja um trabalho coerente com aquilo que se propôs na introdução. É muito comum um TCC começar muito ambicioso na introdução, apresentar um monte de hipóteses de pesquisa, um problema super grande e depois não conseguir responder. Então, é importante que a gente tenha coerência em todos os passos do nosso TCC, né? Que aquilo que a gente problematiza na introdução vai ser respondido na conclusão. Por último, então, algumas perguntas norteadoras. Essa figurinha já tinha aparecido no nosso último vídeo. E no próximo vídeo a gente vai se focar em referencial teórico. A gente vai pensar em dicas como fazer, como estruturar, o que apresentar, né? E vai ser então uma continuação do vídeo de hoje. A referência, então, que é o Manual de Normas da UFPEL. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail ou deixar um comentário aqui embaixo. Até a próxima!